Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro de Esdras, capítulo 5. A reconstrução é reiniciada. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então, assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este muro? Então, assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isto. Cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. Esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar,
a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. O decreto de Dario, capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se guardavam os tesouros, em Babilônia e em Aquemetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo no qual estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua largura, repetindo, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa. Então, levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis
e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça a conclusão e consagração do templo, diz o título. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme ao que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos. Então mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos, e celebraram a festa dos pães não fermentados por 7 dias com alegria, porque o Senhor Jeová os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O retorno sob a liderança de Esdras, capítulo 7. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor
seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor Jeová e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor Jeová e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus,
pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que assim inspirou ao coração do rei para ornamentar a casa do Senhor Jeová, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor Jeová, meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. A lista dos que voltaram, capítulo 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atuz; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Becanias, dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgabe, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Aava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes,
e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. E enviei-os comandado a Ido, chefe em Casifia. Falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos netineus no lugar de Casafia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Repetindo, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro, 10.000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor Jeová, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor Jeová. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, assim livrou-nos da mão
dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado, pesado e registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor Jeová. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio. Então estes ajudaram o povo e a casa de Deus. A apostasia do povo, capítulo 9. E acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. A confissão de Esdras, diz o título. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor Jeová, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso,
e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos povos da terra, pelas suas abominações, com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, para que comais o bem da terra e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Que depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos, por causa da nossa iniquidade, ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois escapamos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. O arrependimento do povo. Capítulo 10. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos a aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo. Esforça-te
e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. A separação das mulheres hetéias, diz o título. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito e também é tempo de grandes chuvas. E não se pode estar aqui fora, nem obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, se opuseram a isto. Mesulão e Sabetai, levitas, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro: o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados e assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer,
Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Passur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. E dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias e Miamim, Eleazar, Malquias e Benaía. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Sial e Jeremote. E dos filhos de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaía, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Rassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaía, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote e Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaasai e Bani, Binui, Simei e Selemias, Natã e Adaías, Micnadibai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaía. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres que tiveram filhos. Até aqui as palavras de Esdras. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus vivo segundo o Espírito. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, venho nesta manhã a te agradecer pela conclusão da gravação do livro do sacerdote Esdras, Senhor, meu Deus e meu Pai, que
que este áudio seja lançado na internet para a edificação do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradeço pela unção do Teu Espírito Santo para a realização deste trabalho. Abençoa as Tuas igrejas, meu Pai, por Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Que estas palavras gravadas achem graça no coração das pessoas, que haja reconciliação contigo, meu Deus e meu Pai, que haja rendição aos Teus pés, que reconheçam que Tu és o único Deus e Senhor e Pai do nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Paz no céu.